Hello! Vamos começar mais uma aula de inglês e hoje nós vamos ver o passado simples dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Vamos lá! Para formar o passado simples dos verbos regulares, a gente precisa primeiro observar a terminação do verbo. De regra geral, nós acrescentamos ed para formar o passado simples dos verbos regulares na forma afirmativa. Por exemplo, work, worked, com ed. Travel, traveled. Visit, visited. Open, opened. Jump, jumped. Play, played. Mas se o verbo terminar em e, nós acrescentamos apenas d para formar o passado. Por exemplo, live, lived. Dance, danced. Arrive, arrived. Se o verbo regular terminar em y, precedido de consoante, nós vamos tirar o y do verbo para acrescentar ied no passado. Por exemplo, study, studied. Try, tried. Copy, copied. Plan, planned. Stop, stopped. Slap, slapped. Jog, jogged. Os verbos irregulares levam esse nome porque eles formam o passado de maneira diferente um do outro. Embora eles se pareçam entre si, eles não seguem uma regra para a formação do passado ou particípio. Por exemplo, buy, bought. Make, made. Drive, drove. Go, went. Read, read. Então, você observa que alguns verbos modificam pouco, outros nem modificam, outros se modificam completamente no passado. Por isso, são chamados de verbos irregulares. Eles são agrupados numa lista que nós vamos ver mais adiante. Vamos ver como formar frases afirmativas, interrogativas e negativas no passado. Então, vamos lá. You worked last weekend. Aqui o verbo tem ed, porque está no passado, na forma afirmativa. You worked last weekend. Você trabalhou no final de semana passado. You worked last weekend. Para formar a pergunta relativa a essa mesma frase, nós colocamos o did antes do sujeito e o verbo principal, seja qual for, vai ficar sempre na forma básica. Did you work last weekend? Para formar a negação, nós colocamos o did com not, que vai equivaler à palavra não. E o verbo principal sempre vai ficar na forma básica. You didn't work last weekend. Ok? Se o verbo for irregular, a regra é a mesma. Na forma afirmativa, o verbo vai ficar no passado. Aqui eu coloquei um verbo composto para lembrar a vocês que quando um verbo for formado por duas ou mais palavras, é sempre a primeira que muda. Neste caso, a forma básica é o verbo go. Go out, no passado, went out. Então, na forma afirmativa, o verbo fica no passado. Para formar a pergunta, nós colocamos o verbo o auxiliar antes do sujeito com o verbo principal na forma básica. E para fazer a negação, nós colocamos o didn't, equivalente à palavra não, com o verbo principal sempre na forma básica. Então, nós temos They went out together last weekend. Did they go out together last weekend? They didn't go out together last weekend. Para diferenciar os verbos regulares dos verbos irregulares, é preciso estudar muito e aprendê-los. Enquanto isso não acontece, a forma mais fácil é pesquisar a lista de verbos irregulares. Então, você observa. Vou adiantar. Então, você observa. Se o verbo que você quiser está na lista de verbos irregulares, basta você observar como ele é na forma básica e colocar o passado correspondente. Então, por exemplo, a palavra do, que é o verbo fazer. O passado de do é did. Agora, imagine que você procure um verbo e ele não está na lista. Aí, então, se o verbo que você procura não estiver lá na lista, ele é um verbo regular.
Aí então você vai seguir as regras de formação do passado dos verbos regulares e escrevê-lo no passado, com ed, ok? Então você observa a lista de verbos irregulares, procura o verbo. Se ele não estiver na lista, ele vai ser um verbo regular, aí vai formar o passado com ed, ok? E assim nós terminamos nossa aula de hoje. Study, estude. Do your best, faça o seu melhor. Have a nice week, tenha uma boa semana. Bye bye!